Estou no último ano de enfermagem, mas não desisti do sonho de medicina. Bom, pessoal, eu sou estudante de enfermagem do último ano, estou concluindo meus estágios de enfermagem e eu estou gostando bastante, mas eu ainda não desisti do meu sonho de cursar medicina. Muita gente acha que é besteira você ter um sonho, mas eu não acho isso. Eu acho que se você tem um sonho, você tem que correr atrás, porém, a gente sabe que não é fácil, né? Eu creio que, se Deus permitir, eu vou conseguir realizar esse sonho, mas não vai ser fácil. Eu tenho que lutar, eu tenho que correr atrás. E ultimamente eu não estou dando muito importância nos estudos, porque eu não tenho condições de pagar uma faculdade de medicina. Graças a Deus, hoje em dia eu tenho uma bolsa 100% de enfermagem. Eu sou muito grato a Deus. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, sempre. Na minha vida toda, eu sempre gostei de falar com as pessoas, de poder ajudar as pessoas, e isso é um diferencial. É algo que tem que ser meio que pré-requisito para você trabalhar em qualquer área da saúde. E eu te digo uma coisa, eu antes assim de cursar enfermagem, eu já sonhava com medicina, mas eu nunca dei muita importância aos estudos como deveria dar. Eu ficava estudando muito pouco, e a gente sabe que é um curso muito concorrido. Então, eu não estudava o suficiente. E antes de chegar na enfermagem, eu já cursei outras faculdades. Eu tenho 25 anos de idade, mas já cursei outras faculdades. Eu meio que estava perdido, porque o que eu realmente queria, eu não tinha conseguido. Pelo fato de não ter estudado tanto. Não ter estudado tanto. Porque a gente sabe que é concorrido muito. Então, não deu para ainda ser um estudante de medicina. Mas eu, graças a Deus, alguns anos atrás, vai fazer 5 anos, eu consegui me inscrever no Enem, fiz a prova e consegui passar na para estudar no curso de enfermagem. E eu fiquei muito feliz, porque quando eu vi a enfermagem, eu falei, cara, que legal. É uma área onde é a área da saúde, é uma área que lida diretamente com os pacientes, é uma área que realmente é boa e dá para fazer o diferencial. E claro, tem uma adesão ao mercado muito boa, porque a gente vê que tem faculdades que você se forma e fica muito tempo desempregado. Então, eu falei, cara, vai ser muito bom cursar enfermagem. E eu fui fazendo. Fui fazendo, mas sempre com aquele pensamento de um dia ir para medicina. Mas muita gente pode achar que eu sou ingrato, eu não sou ingrato. É porque eu tenho esse sonho desde mais novo. Eu sempre sonhei em cursar medicina. Só que de um tempo pra cá eu fui crescendo, aí foi meio que esquecendo esse sonho, foi deixando pro lado. Eu já sonhei em ser jogador de futebol, já sonhei em ser médico. Futebol não deu, mas a medicina, se Deus permitir, ainda dá. Então o que aconteceu? Por que que eu quero cursar medicina? Eu tô no último ano de enfermagem, eu tô fazendo meus estágios finais na área. E tá muito legal, porque eu tô conseguindo lidar muito bem com essa parte de estar ali na assistência, nos estágios, você lida diretamente com os pacientes, as suas demandas. Você tem que saber gerir de uma forma muito boa, porque tem gente que vai acabar lhe tratando bem e outras que vão lhe tratar mal, então você tem que saber lidar principalmente com as pessoas que te tratam mal, para você contornar e fazer com que aquela situação se resolva e não agrave, sabe? Então, assim, o bom é que eu tô conseguindo essa experiência, não só com os procedimentos na área da saúde, mas também como lidar com pessoas. E isso está sendo muito legal, muito válido e está sendo uma experiência muito boa, porque eu quis estudar enfermagem para isso, né? A gente fica na sala de aula aprendendo e tal, mas o que realmente importa é na hora quando você tá lá no ao vivo. Então, é sempre bom estudar, mas você fica sempre naquela pensativo para poder chegar logo o momento de você atuar. E é bem legal. E eu também trabalho na área de saúde. Eu trabalho na área de saúde e estudo. Quando eu consegui meu emprego, eu mudei meu curso de enfermagem para à noite. E eu fiquei estudando à noite.
e graças a Deus consegui conciliar. Hoje em dia, no meu estágio, eu tô conseguindo fazer o estágio, tô conseguindo trabalhar e tá sendo muito bom. Graças a Deus, eu agradeço muito porque não é fácil você conseguir estagiar e trabalhar ao mesmo tempo. É uma oportunidade que Deus está me dando e eu agradeço mesmo. Jesus abençoou minha vida e está me fazendo eu conseguir ter essa oportunidade, que realmente não é fácil. Mas então, por que que eu quero estudar medicina? Por quê? E eu vendo a área da enfermagem ao vivo, mais ainda, só me faz ter certeza do porquê que eu quero medicina, que é o fato de eu ter a possibilidade de ter mais ainda as decisões do diagnóstico, do tratamento e até mesmo de todo aquele caso do paciente, sabe? A condução de casos do paciente. Porque eu vejo que o médico tem mais essa autoridade, tem mais essa oportunidade de poder atuar, sabe? Você trabalhar na assistência, o médico, o enfermeiro consegue, mas você conseguir ter mais decisões efetivas no diagnóstico, nessas conduções do caso do paciente, no tratamento do paciente, em fazer procedimentos que realmente a gente pode ali fazer com medicina. A enfermagem também faz procedimentos, mas a medicina também tem um amplo e vasto gama de procedimentos que podem fazer, a depender da sua especialidade. Então, assim, essa é a minha questão, ter mais essa oportunidade de conseguir ajudar mais ainda diretamente ali o paciente numa decisão. É claro que não é fácil, porque você tem que estudar muito para poder conseguir fazer uma decisão exata sobre o diagnóstico do paciente, sobre o caso dele, porque senão já era, né? Então, eu sei que não é fácil, mas é um sonho que eu tenho, porque a gente vê que a enfermagem sim consegue atuar com decisões, tem o diagnóstico de enfermagem, tem tudo isso, mas eu ainda acho que a bagagem que eu tô pegando está sendo muito válida, porque quando eu for fazer o curso de medicina e concluir, eu já vou ter uma experiência muito grande na assistência ali e no futuro eu posso ter cada vez mais assim importância ali na vida do paciente, porque eu vejo que tem muitos médicos que não se importam muito com o paciente, só quer saber do dinheiro, só quer saber das questões ali e não tá nem aí. Mas também tem médicos legais que realmente se importam e tentam fazer o máximo possível. No estágio eu vejo que tem médicos que a gente olha assim, meio que, vamos dizer assim, se acha um pouquinho, mas também eu vejo muitos médicos legais, cara, que quando eu vou pedir uma ajuda para fazer uma prescrição médica de um paciente que estava faltando, alguma coisa assim, o médico rapidinho, vamos sim, vamos fazer, corre atrás, faz, sabe? Tem esses momentos aí. Eu vejo lá os pacientes desesperados para poder conseguir logo um diagnóstico, uma suspeita ali, para poder resolver logo e ser tratado. E aí que entra a enfermagem, que consegue tratar muito bem ali com a administração de medicamentos e também faz seus procedimentos, que é muito legal. Mas sabe, essa oportunidade, eu vi um dia desse lá no estágio, um paciente que estava desesperado para poder logo resolver a questão, acho que do familiar dele, que estava passando mal. E na hora, acho que o médico, na hora, ele foi atender outra pessoa em outro local, que foi fazer sutura. Não sei direito o que aconteceu, mas eu vi que também tinha um médico que eu não sei onde é que ele tava. E o pessoal tava desesperado. Tava desesperado pra saber, cadê o médico? Cadê o médico? Todo mundo na porta ali, ó. Cadê o médico? Cadê o médico? O médico vai aonde? E na época eu tava na sala de medicação. Então, assim, o consultório ficava no outro lado ali, a sala de medicação aqui e os pacientes lá batendo na porta, querendo saber onde estava o médico. Eu passava no corredor, falava, cadê o médico? Cadê o médico? Aí eu pensei assim, pô, velho, se eu fosse o médico, eu ia tentar ao máximo possível atender os pacientes ali da melhor maneira possível e também com, claro, com cuidado, com carinho, para poder adiantar também a questão dele ali, porque ninguém quer ficar muito tempo ali esperando, cara. Sabe? Então, se eu fosse o médico, eu ia chegar, não, pessoal, calma, vou atender todos vocês aí, ó. Sentava, atendia,
com tranquilidade, sem pressa, porque também não precisa ser aquele médico que atende com pressa, mas atender com cuidado, ouvir o paciente, entender realmente o que ele está sentindo, sabe? Não ficar desprezando o que ele sente, que tem muitos médicos que fazem isso. Então você tem que fazer o quê? Tratar bem, você tem que agir de uma forma que o paciente entenda que você está escutando ele, que você está entendendo ele, para poder você ter o melhor desfecho para ele. Ele quer isso, o paciente quer isso. Então, eu ia fazer isso. Vamos, pessoal, vamos ser atendidos sim. Já estou aqui já. Ia atender tudo direitinho, ia chamar, tratar com carinho. Se tivesse alguma demora, eu ia falar, perdão pela demora, é porque o paciente aqui eu já estava atendendo aqui e eu já vou atender o senhor rapidinho, viu? Peraí que eu já tô acabando, né? Dar aquela prestação, sabe, pro paciente, falar pra ele ali de um jeito que ele realmente se veja assim que você tá se importando com ele. Isso é bom. Tem muitos médicos que passam uma sensação de o paciente olha assim e fala, pô, esse cara aqui não tá nem aí pra mim. E não pode ser assim. Então, eu quero tentar agir da melhor maneira possível com os pacientes. Então, eu tenho que estudar mais, né? Eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar, eu não estou estudando o suficiente para prestar a prova para medicina, mas eu vou me organizar, porque não é fácil, né? Eu trabalho e também faço a faculdade de enfermagem, estou finalizando a faculdade de enfermagem, então é estágio, é trabalho, é chegar em casa, arrumar as coisas. Não é fácil, mas eu creio que se Deus permitir, em nome de Jesus, eu vou conseguir. E é isso o meu relato. Né, de uma pessoa que tem 25 anos de idade, está no último ano de enfermagem e ainda sonha em conseguir uma vaga de medicina. Muito obrigado para todo mundo que assistiu e valeu. Tchau.